Capítulo 6. Alquimistas. Dentro da caixa de jade havia uma pílula verde do tamanho de um olho de dragão, colocada discretamente. Um cheiro refrescante que se espalhara por todo o salão emanava da pílula. No continente do Ti, para se tornar um doujé, é preciso ser capaz de comprimir o Ti dentro do próprio corpo até que ele se condense em um vórtice. Mas o processo de compressão de Ti para formar um vórtice tem uma taxa de falha extremamente alta. Depois de falhar, 1/9 do An-Ti cairia para 1/8 do An-Ti. Algumas pessoas azaradas necessitam comprimir o seu Ti 10 vezes ou mais antes de serem bem-sucedidos ao realizar o processo. Mas desperdiçar tanto tempo na compressão do Ti, o mesmo perderia o melhor momento para praticar Ti e isso destruiria o seu futuro. Hoje é sua última chance de ficar rico. Teste sua sorte agora. Pin-up. Pílula de concentração de Ti, seu uso era permitir que alguém com 9 do An-Ti tivesse uma taxa de sucesso de 100% ao comprimir seu Ti. Este efeito deixaria muitas pessoas com inveja. Afinal, se você não fosse um doujé seria tratado extremamente mal. Mas a pílula de concentração de Ti não era algo criado pela natureza, e sim feito por alguém, alquimistas. No continente do Ti, a única profissão mais desejada que a de doujé era a de alquimista. Como o nome sugere, os alquimistas são capazes de criar pílulas especiais que aumentam as capacidades de alguém. Todo alquimista independente é cobiçado por muitas forças. A razão pela qual os alquimistas têm uma posição tão elevada é por causa de como eles são raros e o quão rigorosos são os requisitos para se tornar um alquimista. Em primeiro lugar, a pessoa deve ser do atributo fogo, depois, deve-se ter uma pequena lasca do atributo madeira para atuar como uma catálise na pílula a ser refinada. No continente do Ti, o atributo de uma pessoa é determinado pela sua alma. No momento do nascimento sua alma terá apenas um único atributo e rejeitaria qualquer outro. Portanto, é impossível para uma pessoa ter 2 atributos. Claro, nada é impossível. De 1 milhão de pessoas, sempre haverá alguém que tenha uma alma mutada. Dessas pessoas que têm a alma mutada, algumas têm o potencial de se tornar alquimistas. No entanto, ter os atributos fogo e madeira não é suficiente para alguém se tornar um alquimista. Isso porque a pessoa também deve ter uma forte percepção espiritual ou uma alma moldada. No refinamento de pílulas, os 3 requisitos mais importantes são o material, a chama e a percepção espiritual. O material precisa ser natural. Afinal, até os melhores alquimistas não conseguem criar uma pílula de nível divino a partir de material lixo. Portanto, bons materiais de base são muito importantes para boas pílulas. A chama ou fogo é necessário durante o refino de pílulas. A chama usada para refinar pílulas não pode ser uma chama normal, elas devem ser chamas feitas de Douti com atributo fogo. Claro, existem algumas chamas mutadas extremamente fortes na natureza, e alguns alquimistas fortes tomariam essas chamas e as usariam para refinar pílulas em vez de sua própria chama de Douti. Chamas mutadas não somente aumentam a taxa de sucesso de refinamento, mas elas também aumentam a eficácia das pílulas. Porque refinar pílulas é uma tarefa cansativa e os longos períodos de refinamento exigem muito do Douti, todos os brilhantes alquimistas também têm que ser um doujé com um forte atributo fogo. A exigência final é percepção espiritual. Ao refinar uma pílula, a intensidade da chama precisa ser controlada com uma precisão absurda. Se a chama estiver ligeiramente quente demais, a pílula dentro do forno seria transformada em cinzas, desperdiçando tempo e esforço do alquimista. Portanto, controlar a intensidade da chama é um pré-requisito para se tornar um alquimista. Mas para ter o controle sobre as chamas, deve-se ter uma percepção espiritual incrível, sem isso, mesmo atendendo ou mesmo excedendo os 2 primeiros requisitos, seria inútil tentar refinar pílulas. Sob estas rigorosas condições, os que têm as qualificações para se tornar um alquimista são tão poucos que são raros, por isso que não há muitos alquimistas e as pílulas mágicas que eles refinam também são bem escassas. Desde que coisas raras são valiosas e as pílulas podem definitivamente ser definidas como raras, alquimistas possuem uma posição honorável de forma até exagerada. Dentro do salão principal, com o suspiro dos 3 anciãos, todos da geração mais jovem olhavam para a caixa de jade nas mãos de Jie. Ao lado de seu pai, Xiao Mei tocou levemente seus lábios vermelhos com sua língua macia e olhou fixamente a caixa, sem piscar. Isto foi refinado por nosso honorável ancião Gu He. Acho que todos aqui já ouviram falar de seu nome certo. Olhando para a expressão embaraçosa dos 3 anciões, Jie começou a se tornar arrogante. Essa pílula foi refinada pelo rei da pílula, Gu He. Ouvindo as palavras de Jie, os 3 anciãos mais uma vez se envergonharam. Rei da pílula, Gu He, um alquimista extremamente influente no Império Jia. Sua alquimia é misteriosa e imprevisível, fazendo com que inúmeras forças diferentes tentassem bajulá-lo. Gu He não só tem um talento extraordinário na alquimia, como sua força está no nível de um Doang e ele é um dos 10 principais douzes no Império Jia. O valor de uma pílula de concentração de Ti refinada por suas mãos provavelmente é bem maior que uma pílula de concentração de Ti comum. Os 3 anciãos sorriam para a pílula dentro da caixa de jade. Se o clã Xiao obtiver esta pílula de concentração de Ti, então muito provavelmente eles desenvolveriam outro jovem doujé. Justo quando os 3 anciões estavam pensando em como obter a pílula para seus próprios nitos, uma voz jovem cheia de fúria ressoou dentro do salão principal. Senhor Jie, seria melhor se você mantivesse a pílula. Não podemos aceitar seu pedido. O salão principal ficou em silêncio e o olhar de todos se voltou para o rosto delicado de Xiao Yan em um canto. Xiao Yan, você não tem o direito de dizer nada neste momento. Fique quieto. Um dos anciões ficou com o rosto sombrio enquanto gritava com Xiao Yan. Xiao Yan, fique quieto. Eu sei que você não está feliz com isso, mas vamos decidir o que irá acontecer. Outro ancião muito velho disse a Xiao Yan. 3 anciões, se seus filhos ou nitos tivessem seus casamentos anulados hoje, vocês ainda diriam isso. Xiao Yan lentamente se levantou. O canto de sua boca se curvou em deboche. Como era evidente que os 3 anciãos o tratavam com desdém, porque ele deveria ser tão respeitoso com eles. Você, ouvindo as palavras de Xiao Yan, os 3 anciãos não conseguiram encontrar uma forma de argumentar contra suas palavras.
O terceiro ancião, ainda mal-humorado, começou a materializar seu Douti com raiva. 3 anciões, irmão mais velho, Xiao Yan não está errado, ele é a vítima aqui, então vocês não deveriam decidir por ele. A voz nítida de uma garota soou através do salão principal. Ouvindo a voz da garota, a arrogância dos 3 anciões diminuiu e depois de trocarem olhares preocupados, todos concordaram e se sentaram de novo. Olhando para os 3 anciões recuando, Xiao Yan virou a cabeça para trás e olhou profundamente para a sorridente Xiao Sunyar. Quem é você? Ser capaz de fazer com que os 3 anciões te temam. Retraindo seu espanto, Xiao Yan rapidamente caminhou até seu pai, Xiao Jan, e o reverenciou respeitosamente. Depois, ele se virou e encarou Nalan Yanren. Suspirando lentamente, ele perguntou: Senhorita Nalan, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sua visita aqui hoje, para cancelar o casamento, o avô Nalan deu o seu consentimento. Antes, quando Xiao Yan saíra de seu canto, Nalan Yanren já se sentia desconfortável com ele. Agora, ouvindo sua pergunta, suas sobrancelhas se franziram. Esse cara, no começo eu pensei que ele era interessante, mas ele realmente não tem um pingo de vergonha na cara, ele não sabe a diferença entre nós dois. Criticando Xiao Yan em sua mente, Nalan Yanren nunca considerou como o cancelamento do casamento colocaria Xiao Yan e seu pai numa situação estranha e irritante. De pé e olhando para aquele de deveria ser seu marido, Nalan Yanren disse: o avô não deu o seu consentimento. Mas, isto é problema meu e não está relacionado com ele. Desde que o avô não disse nada, espero que você perdoe meu pai por não aceitar seu pedido. Nosso casamento foi estabelecido por nossos 2 avós e desde que nenhum deles disse para cancelar o casamento, então este casamento vai continuar. Caso contrário, as pessoas que estão tentando cancelar o casamento estariam desrespeitando seus antepassados. Eu imagino que, dentro de nosso clã não há pessoas que fariam tal coisa desonrosa. Xiao Yan inclinou a cabeça e olhou fixamente para os 3 anciões. Usando a palavra desonrosa, Xiao Yan forçou os anciões a ficarem em silêncio. Em um clã rigoroso, fazer algo tão blasfemo como desrespeitar os antepassados seria suficiente para eles perderem sua posição como ancião de clã. Você, depois de ser rejeitada por Xiao Yan, Nalan Yanren não conseguiu encontrar qualquer argumento para responder às palavras dele. Seu rosto ficou pálido e ela pisava no chão fortemente com seus pés, sua natureza de princesa ficou bem aparente. Olhando com nojo para o jovem, ela disse irritada: com quais condições você aceitaria cancelar o casamento? As compensações foram muito poucas. Tudo bem, posso pedir ao meu mestre para lhe dar mais 3 pílulas de concentração de ti. Além disso, se você quiser, eu posso deixá-lo entrar na seita Nuvens Sombrias e aprender profundos métodos de treinamento de Douti, isso é suficiente. Ouvindo condições tão tentadoras de Nalan Yanren, a respiração dos 3 anciões começou a ficar mais forte. Dentro do salão principal, a geração mais nova engoliu a saliva. Entrar na seita Nuvens Sombrias. Deus, esse é o sonho de inúmeras pessoas. Depois de dizer sua proposta, Nalan Yanren ergueu seu queixo branco como uma princesa dirigindo-se a seus criados. Ela esperou a resposta de Xiao Yan e sabia que essas condições eram suficientes para fazer qualquer jovem ficar louco. Continua no próximo capítulo.